A Ram Rampage foi um dos lançamentos que mais chamou a atenção nos últimos tempos. A linha 2025 estreia um novo motor 2.2 turbo diesel, que não vai estar apenas na picape, mas também em outros modelos da Stellantis. Só que a Rampage tem o seguinte detalhe: custa R$3.000 a mais você levar aquele 2.0 turbo a gasolina. Você perde um pouco de capacidade, mas, por exemplo, é um carro mais potente com um combustível mais barato. Mas no final do jogo, vale a pena você pagar esse a mais levar a gasolina ou ficar com esse novo motor 2.2 turbo diesel? Como a Rampage é um carro relativamente novo, essa linha 24, 25, 25, 25 não tem novidades visuais. É o mesmo pacote que você vai encontrar nos carros que desde o lançamento. A grande novidade está aqui, ó. Esse motor 2.2 turbo diesel. Já vale spoiler, esse motor aqui, ele substitui o 2.0 turbo diesel, assim como foi na Rampage, vai substituir em breve em Compass, Commander, Toro. Todos eles vão entrar nessa nova fase com esse novo motor para atender novas normas de emissões. Mas o que ganha? Ganhamos aqui 30 cavalos, é um motor de 200 cavalos, muda totalmente a relação do carro com o motorista. Também temos uma adição de torque, a gente tem quase 10 kg de torque a mais, a gente vai para quase 46. É um número considerável, mais o de torque e o de potência quando a gente fala em uso diário mesmo. É um motor que muita gente vai achar, poxa, é só uma evolução do 2.0? Não, ele evolui, lógico, do 2.0. É um motor já bem mais moderno. Por exemplo, eu tenho turbina de turbo de geometria variável, eu tenho coletor variável, o sistema de injeção é mais inteligente, controle de pressão de turbo já é uma wastegate eletrônica. Então tudo isso ajuda não só a ter mais potência, quanto a um melhor controle das emissões e do consumo. Lógico, esse motor atende novas normas de emissões, ele tem o Arla 32, as picapes diesel acabam adotando o Arla 32 para ajudar a atender as novas normas de emissões. E o câmbio aqui, ele é o mesmo automático de 9 marchas que a gente já conhecia, com o sistema de tração automática. Só que a Stellantis conseguiu, como um motor com mais torque e mais potência, alongar a relação do câmbio. Então você tem por exemplo, uma melhor eficiência, por exemplo, em estrada. E por ser um motor mais potente, com mais torque, você não precisa de uma relação tão curta para tirar a picape da imobilidade. Isso mudou muito na Rampage, como eu vou falar na hora que a gente for dirigir. Então, foi uma boa adição. Apesar do resto da Rampage não ter nada de novo, só isso aqui já vale bem a pena. Aqui na caçamba, a Rampage tem um método de abertura tradicional. A tampa é amortecida, é leve tanto para abrir quanto para fechar. Dá para ver que ela tem um amortecedor. Protetor de caçamba, capota marítima, isso tudo é item de série. A caçamba tem 980 litros de capacidade e na versão diesel 1.015 kg quando a gente fala em peso. O que muda para a versão a gasolina é que você tem a mesma litragem, só que uma capacidade de peso um pouco menor. Fica a questão se você vai realmente usar 1.000 kg aqui na traseira da picape, que pelo volume dela é um pouco mais complicado, ou se você vai ficar bem já com o que a gasolina traz. É uma boa caçamba, dá para usar no dia a dia, é bem isolada de poeira e de água. Nesses dias que eu andei com ela não entrou nada aqui na caçamba, justamente pela capota de série. E aqui na traseira, o que chama bastante atenção é esse RAM na traseira, para identificar que você comprou uma RAM. É a menor delas, mas você comprou uma RAM. Como a Rampage ainda é uma novidade, a Ram não fez nenhuma mudança visual, mesmo com essa troca de motor. Ou seja, temos uma picape que tem o que a gente chama de size impression, ou seja, ela parece ser maior do que ela realmente é. Dá pra falar que ela é um pouquinho maior do que uma Toro, mas ela não tem o tamanho de uma picape média, por exemplo. E para isso ela usa diversos elementos, como esse capô grandão, a frente alta, os vidros menores e caixa de roda bem mais destacada. Na dianteira, destaque para os faróis Full LEDs, belos faróis Full LEDs com um sistema tanto de luz diurna em LED quanto farol alto automático. E as lanternas também em LEDs que tem a curiosa bandeira dos Estados Unidos no desenho do sistema todo, tem as estrelinhas e todas as listras da bandeira norte-americana. A versão Rebel tem um foco um pouco mais fora de estrada, por assim dizer, em todas as picapes da Ram. Na Rampage não seria diferente, por isso que temos os detalhes em preto, sem pintura, na carroceria da picape. Por exemplo, para-choque dianteiro, as maçanetas, capas de retrovisor, e as rodas são menores, com um pneu de uso misto, como já comentamos aqui. Até os pneus mudam para a versão Rebel ser um pouquinho mais, digamos, fora de estrada. A Rampage tem quase 3 metros de entre-eixos, mas como toda picape,
a prioridade não é necessariamente espaço no banco traseiro. Lá na frente é bom, aqui atrás, por exemplo, o banco da frente está ajustado para mim que tem 1,65 m, então uma pessoa mais alta já vai deixar uma outra pessoa aqui mais apertada. Talvez duas de 1,80 m terá um pouco de conflito quando a gente fala de joelho. Aqui atrás vai dois ocupantes adultos, tranquilo, mas mais uma vez, como característica de picape, o encosto ele é bem reto, dá para perceber aqui pela minha posição, talvez queria um certo desconforto numa viagem mais longa, mas em compensação tem um apoio de braço aqui para dar um pouquinho de conforto. Já que um terceiro ocupante vai ficar mais apertado aqui sim, não só pelo espaço para o ombro, mas também pelo fato daqui ter um túnel central e um console central bem alto. O próprio joelho dele vai acabar batendo ou no banco ou incomodado pelo console central. E já que a gente está no console central, tenho duas saídas de ar-condicionado e 4 portas USB para recarga, duas do tipo A, duas do tipo C. Em compensação, o acabamento aqui na porta traseira ele já é todo em plástico rígido, enquanto na dianteira eu já tenho um pouco de soft touch. Em compensação, aqui embaixo eu tenho o couro, então a maçaneta em alumínio não é tão mais simples do que lá na frente, mas você percebe até a cor do acabamento lateral é diferente. Então, ou seja, o espaço no banco traseiro não chega a ser de um SUV, mas não é tão apertado como era na Toro, por exemplo. Mesmo a Rebel sendo uma versão quase de entrada da Rampage, ainda temos uma picape com o mesmo acabamento das demais, né? Eu tenho um soft touch no alto do painel, diversos detalhes em preto piano e tudo, console central com os comandos, os principais comandos do carro, freio de estacionamento, auto-hold, o acionamento do 4x4 e o seletor de marchas, que é esse giratório em alumínio que é conhecido da Ram, né? Mesmo sendo um modelo menor, ela tem algumas características. Para instrumentos também em uma tela de um pouco mais de 10 polegadas, sistema multimídia um pouco mais de 12 polegadas, espelhamento sem fio, com sistema de navegação próprio, aqui embaixo um carregamento por indução ventilado, aqui um porta-copo, aqui no caso com a minha garrafa, que você pode tirar essa parte e tem um alçapãozinho aqui para esconder algumas coisas, o apoio de braço e tudo mais. Até a chave da Rampage é a mesma chave das irmãs maiores, 1500, 2500, 3500, com partida presencial. Essa versão também já vem com piloto sonoro adaptativo, alerta de colisão, centralizador de faixa, é uma novidade da linha 25-25, não os 24-25, mesmo com 2.2, a Rampage não veio com centralizador de faixa, já na linha 25-25 vem que transforma a picape num pacote ADAS nível 2, que ele chama, uma picape um pouco mais autônoma em diversos pontos. Essa unidade em específico está com um pacote que adiciona o sistema de som da Harman Kardon, um sistema de iluminação em LEDs interno e o banco do passageiro elétrico, já que o banco do motorista é de série o ajuste elétrico da Rebel para cima. Esse aumento de potência e torque, lógico que faz sentido numa picape desse tamanho. 2.0 turbo diesel era pouco para o tamanho da Rampage. Na verdade, hoje em dia, se a gente for pensar, é pouco até para o tamanho da Toro. Motor de 170 cavalos. Aqui, a ida para 200, você tem a mesma potência que algumas picapes médias com um pacote menor peso e mais de 45 de torque, que também faz muita diferença. O que chama a atenção desse motor, ele é muito suave de funcionamento. Obviamente, você tem o barulho de diesel, você tem tudo, ainda é um motor turbo diesel. Você ouve o ruído característico, a vibração, não é suave, 100% suave igual um motor a gasolina, mas você tem algumas vantagens do diesel. Por exemplo, o torque de baixa. Você encosta o pé do acelerador, você faz uma ultrapassagem aqui e muitas vezes o câmbio nem precisa fazer redução. Então, isso melhora o conforto acústico, conforto de rodagem. Tudo isso faz a diferença no dia a dia. É algo que, mais uma vez, quem tinha o 2.0 turbo diesel, o antigo, precisava literalmente acelerar mais. O carro que você precisava acelerar mais para ele andar pela potência menor. O interessante, o câmbio ele continua trabalhando bem suave, até parece que ele se entendeu melhor com o 2.2 do que era com o 2.0, ou até o que ele se entende com o 2.0 a gasolina. Então, você tem um câmbio mais tranquilo, mais suave nas trocas, e essa própria progressão de câmbio prefere trabalhar com o torque do que ficar fazendo redução o tempo inteiro, não precisa, né? Como o torque do diesel é em baixa, não precisa ficar fazendo redução, isso atrapalha o consumo. E já que a gente está entrando em consumo urbano ficou quase a mesma coisa. A gente pode considerar uma vantagem, considerando que você ganha potência e ganha torque, e tem um consumo praticamente igual do motor anterior. Na estrada também, porque a picape trabalha mais quieta, trabalha mais suave e, digamos, sofre menos para ter velocidade de estrada. Então o consumo rodoviário também melhora comparado ao 2.0. Afinal, você ganha potência, você melhorar o consumo é um brinde nesse jogo todo. No restante, a Rampage é a mesma que a gente já conheceu. Uma suspensão que é muito boa,
tanto em dirigibilidade quanto em conforto, ela absorve impactos muito bem. Para dirigibilidade também muito bom, o sistema de tração integral trabalha muito bem nessa questão. A versão Rebel tem os pneus de uso misto, então você sente um pouquinho mais vibração pelo uso desse tipo de pneu, mas no geral é a mesma Rampage que a gente já conhece, um carro que tem aí um pouco mais de um ano de mercado, só que esse motor 2.2 melhora muito a relação para quem não quer o consumo do motor a gasolina, afinal o motor 2.2 a gasolina pode andar mais, mas bebe consideravelmente mais. O que tem que fazer a conta é ver o custo de combustível, né? O diesel está um pouquinho mais caro que a gasolina, agora tem que ver se a diferença de consumo compensa no bolso, né? E outros fatores, por exemplo, o uso mais tranquilo, com mais torque em baixa do que com 2.0 a gasolina, um motor mais gostoso para viajar, digamos assim. No geral, a Rampage não muda nada do carro que a gente conheceu no lançamento. Por outro lado, esse motor sim, muda completamente a experiência da picape. É um motor mais potente, com mais torque, aproxima bastante da experiência da alta potência que o 2.0 turbo a gasolina tem. Então o consumidor não tem mais aquela diferença de 100 cavalos de um motor para o outro, de comportamentos totalmente diferentes. A diesel agora é uma boa opção para quem está procurando um motor que vai estar no resto das Stellantis, como eu já falei. É um conjunto muito melhor, que faz muito mais sentido agora a Rampage ter do que aquele antigo 2.0. Fica só, por exemplo, para o consumidor que comprou a 2.0 a diesel, saber que agora tem uma versão bem melhor, sem nenhuma mudança visual. Talvez seja um problema no futuro, uma desvalorização, né? E quando a gente fala em concorrência, se a gente for olhar entre as picapes monobloco, só a própria Toro tem um motor turbo diesel, que também vai ter esse motor, só que é uma picape mais barata, mais simples em diversos aspectos, apesar de dividir muita coisa uma com a outra. E em preço, só se você começar a partir para uma picape média turbo diesel. Tá falando de S10, de Ranger, de Hilux, em versões não tão completas, só que picapes maiores, já de chassi, com maior capacidade, fora de estrada. Por outro lado, são picapes para quem vai usar na cidade, por exemplo, um pouco pior, justamente pelo tamanho. Então, no geral, essa mudança de motor fez muito bem para a Rampage. Para mim, particularmente, eu não sei se eu levaria a gasolina. A diesel ficou muito boa para andar, você economiza um pouco, mas principalmente no consumo, mesmo o diesel sendo mais caro, você vai abastecer menos. E também é uma picape mais suave de andar. O 2.0 a gasolina é um pouquinho, sofre um pouquinho ainda com o peso do carro. Então no uso diário, eu particularmente preferi a turbo diesel. E você? Comenta aí embaixo o que você acha. Levaria a turbo diesel? Levaria a turbo pagando um pouco a mais? Iria para uma picape média já nessa faixa de preço? Comenta aí embaixo, lógico, deixa o like no vídeo. Ativa a notificação e se inscreve no canal. Vejo vocês numa próxima. Valeu!